Bem, então vamos agora à última comunicação deste colóquio, da professora Sofia Miguens, sobre Wittgenstein. A professora Sofia Miguens é professora do Departamento de Filosofia da Faculdade de Letras da Universidade do Porto e investigadora do Instituto de Filosofia desta Universidade, onde em 2003 criou o Mind, Language and Action Group, grupo de investigação que dirige. Tem sido investigadora visitante em vários pontos do mundo, como Nova Iorque, Paris e Sydney. Ensina sobretudo nas áreas de epistemologia, filosofia da linguagem e filosofia da mente, e mais em geral, história da filosofia contemporânea. É também autora de 6 livros, o primeiro dos quais uma teoria fisicalista do conteúdo e da consciência, e os 2 mais recentes, Compreender a Mente e o Conhecimento, e John McDowell, uma análise a partir da filosofia moral. Coordenou várias outras edições, mais recentemente em inglês The Logical Alien at 20 e em português Ser ou Não Ser Kantiano. Tem artigos publicados em português, inglês e francês sobre tópicos como consciência, identidade pessoal, racionalidade, justiça, etc. Recentemente tem trabalhado sobre Wittgenstein, sobre o qual vamos agora ouvir esta atenção. Obrigado. Muito obrigada, António. Boa noite. Queria começar por agradecer o convite ao professor Carlos João Correia e à doutora Ana Batista. Já aprendi hoje muito aqui e mais uma vez agradeço. Ao contrário da maior parte das pessoas, ou de várias das pessoas que falaram antes, eu não sou professora de estética, nunca ensinei estética e, portanto, talvez aquilo que eu vou dizer apareça como vindo um pouco de fora, de áreas da mente e da linguagem. E, na verdade, também vou começar com uma tese negativa, como várias pessoas o fizeram hoje. Não há uma resposta direta a dar à questão que é a arte a partir de Wittgenstein. Antes de mais, porque Wittgenstein não é um filósofo da arte. Mas é, sem dúvida, possível recolher aquilo que Wittgenstein pensou sobre o estético, olhando sobretudo para o Tratados Lógico-Filosóficos, a obra que ele publicou em inglês e em alemão em 1921-22, mas também para os Tagebücher, os diários filosóficos de guerra de 1914-16, para lições e conversas e para a cultura e valor. Não é possível, de qualquer forma, deixar de lado o Tratados. Por isso, o que eu vou fazer hoje aqui, fundamentalmente, é, antes de mais, descrever o propósito do Tratados e descrever o lugar das ideias sobre o estético que aparecem no Tratados. E uma ideia fundamental do tempo e do contexto do Tratados, embora formulada no Tagebücher, é que a obra de arte é o objeto visto sub specie aeternitatis. E uma outra ideia fundamental é que a ética e a estética são, diz ele na proposição 6.421. Eu acrescentaria, mesmo que isso não corresponda sempre ipsis verbis às formulações do próprio Wittgenstein, que para Wittgenstein é preferível falar do estético e não da estética, uma disciplina. Da mesma forma que é preferível falar do ético e não da ética. A ética e a estética, como disciplinas específicas, seriam corpos de coisas ditas, separáveis da forma como pensamos acerca daquilo que é pensar. Quando, por exemplo, pensamos sobre o papel da lógica e da linguagem no pensamento e na representação. E para Wittgenstein há alguma coisa de errado nessa separação e nessa disciplinarização. Terminarei, depois de falar de Tratados, com 2 exemplos de aplicações das ideias de Tratados. O primeiro é mais propriamente uma aproximação, a arquitetura, que Wittgenstein viu, ao contrário do arquiteto vienense seu contemporâneo, que ele admirou, Adolf Loos, como arte. E a partir daí poder-se explicitar outras ideias, nomeadamente a ideia de gesto, seguindo o filósofo australiano David MacArthur e tomando como concretização a casa que Wittgenstein ele próprio construiu em Viena, na Kundmangasse, em 1928. E também, apesar daquilo que podemos ver como uma concepção modernista quanto à forma, nomeadamente nos termos de Loos de oposição ao ornamento como crime, podemos ver em Wittgenstein um ceticismo quanto a progresso, que para outros autores acompanha o modernismo. Mas não é por aí que vou, como disse. O segundo exemplo é realmente um exemplo da aplicação à filosofia da literatura da ideia tractariana, segundo a qual o ético e o estético são um, pela filósofa americana Cora Darmon. E com isto vou deixar de lado aquela que foi a arte que foi a paixão maior de Wittgenstein, que foi a música. Mas não é necessariamente acerca das nossas paixões maiores que nós temos as coisas mais interessantes para dizer. E penso que poderemos levar daqui algumas chaves para pensar sobre a arte a partir de Wittgenstein, mesmo se, como comecei por dizer, e penso que é mesmo para levar a sério, Wittgenstein não é um filósofo da arte. Se Wittgenstein não foi um filósofo da arte, a razão pela qual nós podemos ir buscar a Wittgenstein formas de pensar sobre a arte tem a ver com o facto de ele ter procurado compreender o que é pensar, representar, significar e, em geral, ter tentado traçar um mapa da natureza do sentido e dos limites do sentido. O sentido e o nonsense, unsinnig ou nonsense, são uma preocupação permanente ao longo de toda a obra filosófica de Wittgenstein, no Tratados nas Investigações, que é a segunda grande obra de Wittgenstein. No Tratados, em particular, é esse o plano de fundo para as ideias sobre o estético, tal como estas aparecem muito brevemente, para algumas pessoas não são absolutamente nada importantes no livro, no fim da obra, nas proposições 6. E é isto que eu vou procurar, como disse, antes de mais explicar.
O Tractatus é único, é especial. A obra de Wittgenstein, tal como hoje lhe podemos aceder, não foi propriamente preparada pelo seu autor, que em vida publicou apenas o Tractatus e Some Remarks on Logical Form, de 1929. Foram outras pessoas, nomeadamente Elizabeth Anscombe, Rush Rees, Norman Malcolm, Georg Henrik von Wright, que foram lidando com a edição póstuma dos textos de Wittgenstein. Portanto, aquilo que nós conhecemos como Wittgenstein não foi Wittgenstein que preparou para ser publicado. Por exemplo, a gramática filosófica, ou as notas sobre a filosofia da matemática, ou sobre a filosofia da psicologia. O processo de tratamento do espólio de Wittgenstein ainda está em curso. Portanto, o Tractatus é uma obra peculiar e é um misto de atrevimento. No prólogo ele diz: este livro oferece a solução final para todos os problemas da filosofia, de misticismo e de filosofia feita a partir da lógica formal, uma combinação invulgar para os filósofos analíticos. A forma e o estilo são também elas são invulgares. O texto consiste em parágrafos numerados, escritos num sentido sentencioso, lapidar, e por isso mesmo pouco argumentativo e pouco explícito. Não há notas, não há bibliografia, não há referências a predecessores e a problemas, embora, por exemplo, o livro seja em grande medida uma resposta ao trabalho de Frege e de Russell em Lógica e Filosofia da Lógica. Esta conjugação de aspectos não é nada comum na filosofia analítica ou, em geral, na filosofia académica, e não é descabido pensar que os seus pares imediatos, pessoas como Frege, Russell, Moore, possivelmente não compreenderam de todo os intuitos de Wittgenstein como filósofo, muito embora muito do que na obra deste se passava tivesse precisamente a ver com aquilo que eles faziam. Não nos deixemos iludir pelo facto do Tractatus ser, e é indesmentível que é, sobre lógica e filosofia da lógica. Numa carta mais tardia, dirigida ao seu discípulo e amigo americano Norman Malcolm, Wittgenstein vem a perguntar: qual é o interesse de estudar filosofia se ela não nos capacita para falar dos assuntos importantes da vida, mas apenas de assuntos abstrusos da lógica? Ora, o estético e a arte caem decididamente aí para Wittgenstein. Diz ele, em Cultura e Valor, por exemplo, os assuntos da estética são dos poucos que nunca me cansam. São, na terminologia, que também é a sua terminologia, assuntos importantes da vida. E esses, ele quer dizer que importam muito e porquê é que importam. No Tractatus trata-se então de compreender como é que nós usamos a linguagem para representar. Mas representar o quê? Representar comumente tudo aquilo que nós representamos. Factos, estados de coisas no mundo. Por exemplo, isto é uma garrafa à minha frente, tenho aqui o microfone, estas mãos são minhas. Isto é, a forma como nós usamos linguagem e pensamento para pensar coisas sobre as coisas na nossa vida comum. Embora o primeiro Wittgenstein não fosse tão claro acerca disso como o Wittgenstein das investigações, para ele, pensar sobre lógica não serve, sobretudo, para fazer investigações sobre matemática, como era o caso, por exemplo, de Frege e de Russell, mas para compreender a nossa linguagem, para compreender a forma como esta nos permite representar o mundo. Como é dito no prólogo do Tractatus, no Tractatus procura-se delimitar o pensável e o dizível a partir de dentro e encontrar limites. E esta é uma ideia muito kantiana. E é uma ideia fundamental aqui é que aquilo que pode ser dito claramente. E acerca daquilo que não podemos falar, devemos calar-nos. Já ouvimos isso hoje aqui. É assim que o livro termina. A proposição 7 é precisamente uma injunção ao silêncio. Então, algumas coisas não podem ser ditas, mas apenas mostradas. E é esse o contexto para as ideias acerca do estético. Num primeiro sentido, o estético, como o ético e o místico, é aquilo que não pode ser dito, apenas mostrado. Como de resto, a lógica, a forma da representação, não pode representar-se a si própria representando o mundo, só pode mostrar-se. Os Tagebücher de 1914-16, que são diários de guerra a partir dos quais Wittgenstein escreveu Tractatus, dão-nos uma pista um pouco menos críptica acerca do agregado completamente invulgar de temas do Tractatus. Para além dos assuntos de lógica e da preocupação de Wittgenstein com aquilo que ele chama o grande problema da filosofia, o problema da natureza da proposição, como pode uma proposição retratar ou modelizar o mundo? Como é possível que nós possamos dizer ou pensar alguma coisa sobre o que quer que exista? Como é possível que possa haver sentido, que possa haver verdade e falsidade naquilo que pensamos? Este é, para Wittgenstein, o grande problema da filosofia, é um problema acerca do que é pensar, que ele formula como um problema acerca da natureza da proposição. Mas nos diários, misturadas com estas reflexões acerca de lógica e de proposição, há entradas sobre responsabilidade e culpa, o que é viver bem, o que é viver feliz. E é aqui que aparece a entrada que eu comecei por referir sobre o objeto de arte como um mundo visto sob spec e eternitatis. É uma entrada de 7 de 10 de 1916. Mesmo ao lado, identifica-se o fazer bem com o viver feliz e com o sentido da vida. O escritor russo Leo Tolstói é certamente aqui uma inspiração de Wittgenstein. Escreveu o livro que lhe salvou a vida, Os Evangelhos. As leituras de Wittgenstein não é propriamente um pensador religioso, embora essa questão seja uma questão delicada. Ele diz: não sou um pensador religioso, mas tenho um espírito religioso. As leituras de Wittgenstein pareciam muito estranhas aos filósofos analíticos de hoje. Além de Tolstói, encontramos Schopenhauer ou Kierkegaard, até Heidegger, ele diz a certo ponto compreender. Não para trabalhar em lógica, obviamente, mas para outras coisas. Estes são então os assuntos: viver bem,
o que é o sentido da vida, são os assuntos que assolam e preocupam Wittgenstein quando escreve o Tagebücher. Portanto, os Tagebücher é essa a sua estranheza, embora sejam escritos em plena guerra, no campo de batalha, mesmo na frente de guerra, são um diário filosófico, não são um diário de guerra. A guerra não está lá, apenas estão lá essas reflexões lógico-filosóficas. E é precisamente este o campo de experimentação das declarações crípticas e condensadas do Tratatus. Mas então, concretamente e esquematicamente, o que há no Tratatus, para pensarmos sobre aquilo que é pensar? No Tratatus é possível encontrar, antes de mais, um modelo ontológico. E depois teremos que ver o que é que se entende aqui por ontologia. E de acordo com esse modelo ontológico, o mundo é tudo aquilo que acontece, o mundo é um conjunto de factos, não de coisas. Estas são as famosas primeiras declarações. Isto é uma reprodução do início do Tratatus, é uma imagem das célebres proposições iniciais. E se isto é uma proposta séria de ontologia, ou se ela se vai auto-aniquilar ironicamente, é uma questão que hoje os intérpretes de Wittgenstein do Tratatus discutem. Nós pensamos, de qualquer forma, com este formato. Portanto, nós pensamos sobre o mundo como tudo aquilo que acontece, o conjunto de factos e não das coisas. E a pergunta de Wittgenstein é como é que isto é possível? E a resposta é a chamada concepção pictórica da linguagem, ou a ideia de que, por uma forma comum, nós podemos fazer para nós próprios, pela lógica e pela linguagem, Bilder, imagens ou modelos dos factos. E pensar é isso. Na verdade, a palavra fundamental aqui é precisamente Bild. Uma proposição não é tanto uma proposição, portanto, quando nós pensamos o que quer que seja acerca do que quer que seja, 2 mais 2 são 4, estas mãos são minhas, uma proposição não é tanto um instantâneo de imagem como um modelo, como uma maquete de arquiteto, que não está em frente ao mundo espelhando, mas que está ela própria no mundo. A proposição 2.1 é aqui fundamental. Ela diz: Wir machen uns Bilder der Tatsachen. Nós fazemos imagens dos factos, como fazemos uma maquete de um edifício. E pensar é isso. Como estamos então no nosso mapa do pensável visível, olhando para as proposições, isto é, para as coisas específicas ditas e pensadas que correspondem para alguém que se interesse por lógica, aos P's e Q's, por exemplo, na lógica proposicional, nós temos aquelas proposições que são sinnlos, vazias de sentido, que são as proposições da lógica, que constituem, diz Wittgenstein no Tratatus, o travejamento do mundo, daquilo que pode ser pensado, que nos permitem pensar, mas elas próprias não dizem absolutamente nada sobre o mundo. São um logisches Gerüst, um andaime lógico. As proposições lógicas, e escrevendo isto, ele está a escrever, por exemplo, contra Russell, que pensava que as verdades lógicas eram verdades muito gerais sobre o mundo. As verdades lógicas são absolutamente vazias. É isso que significa tautológicas. E o Tratatus é também um ponto de inovação técnica em que, por exemplo, as tabelas de verdade são introduzidas para tratar as proposições lógicas. Além das proposições sinnlos, nós temos as proposições sinnvoll, com sentido, que são as proposições, diz ele, das ciências naturais. São aquilo que pode ser dito claramente, e aquilo que nós podemos dizer claramente, podemos dizê-lo acerca do mundo como factos. E temos, finalmente, as proposições que são unsinnig, sem sentido, nonsense, que surgem quando se transgride as fronteiras daquilo que pode ser dito e pensado claramente e continuamos a falar. É aqui que entram, então, as teses acerca de mostrar, ou melhor, acerca da diferença entre mostrar e dizer. O que é que não se pode dizer e só se pode mostrar? Desde logo, a proposição não pode representar a sua própria forma lógica. Esta reflete-se na proposição. E diz ele, o que se reflete na linguagem, esta não pode representar. E depois, o ético, o estético e o místico. Acerca disto também nada se pode dizer que faça sentido. A chave, então, a seguinte, para tentar avançar um pouco mais diretamente para aquilo que nos interessa. O mundo como aquilo que acontece, o mundo dos factos, nesse mundo não há qualquer valor. No mundo dos factos não há valor. O que é como é. Entendam assim a ideia, o mundo é aquilo que acontece. O que é como é, simplesmente. Se há valor, tem que estar fora do mundo. Mas então muda totalmente o mundo, mesmo que os factos permaneçam exatamente os mesmos. O mundo, citando a proposição 6.43, o mundo de um homem feliz é diferente do mundo de um homem infeliz. E é este o lugar do ético e do estético no Tratatus. E agora aplique-se. E o ético e o estético são um, como ele diz na proposição 6.421. Talvez haja aqui, para percebermos melhor estas afirmações, aquilo que podemos chamar uma concepção número 2 do mundo, além do mundo acontecimentalista, do mundo dos factos, além daquilo que retratamos via linguagem. Há ainda, já falamos disso aqui hoje, várias pessoas referiram, o mundo como totalidade. Para perceber a ideia de visão do que quer que seja sub specie eternitatis, esta expressão é de Spinoza, nós precisamos não da ideia do mundo acontecimentalista, mas do mundo como totalidade. Porque é esse mundo como totalidade que muda com o valor.
E é então que entra a ideia. A obra de arte é o mundo visto sub specie aeternitatis. E reparem, qualquer objeto no mundo pode ser considerado exatamente assim. Alguns diriam que o que há aqui é contemplação schopenhaueriana, eternidade, e em qualquer objeto, isto seria preciso ver do próprio Wittgenstein, podemos ver o sentido do mundo. Cora Diamond, que eu vou falar a seguir, por aqui em relevo a ideia de valor absoluto. É aquilo que está em causa no estético. Não, por exemplo, o valor relativo, dizer que uns morangos são melhores que outros, ou que uma cadeira é melhor que uma cadeira do que outra cadeira, mas o valor absoluto. E no Tratactus é quase tudo. A única coisa que eu queria aqui acrescentar para terminar o percurso pelo Tratactus é a célebre ideia de solipsismo como puro realismo, que corresponde a famosas afirmações: o mundo é o meu mundo, os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Esta é a imagem da proposição 5.6331. As coisas não são assim, é aquilo que quer dizer Wittgenstein. O olho que olha não é visto olhando, não faz parte do campo visual. O olho que olha mantém-no ao campo como um. E, para além da usual discussão sobre se isto é ou não é realismo metafísico, portanto, estamos a falar de uma concepção de ser de acordo com a qual o ser depende de ser percepcionado ou não, para além dessa discussão, o que nos interessa aqui é que, para considerar o estatuto do ético e do estético, nós precisamos desta ideia do mundo como totalidade. Porque é esta ideia do sustentado pelo perceber que vai ser o correlato do valor ético ou estético. Portanto, valor que não é parte do mundo, mas que muda o mundo todo. Porque o ético e o estético são disse que esta era uma das ideias fundamentais, ajuda-nos aqui a tentar perceber aquilo que Wittgenstein entendia por ética. Ora, eu penso que é muito revelador aquilo que o atrai em ética. Também aquilo que lhe repugna é bastante revelador. O que o atrai são autores como Schopenhauer, Kierkegaard, Tolstói. E aquilo que lhe repugna é o racionalismo. A ideia de ética como uma ciência de moralidade, um conjunto de proposições, um corpo de saber. Não se pode, pensa ele, falar de forma racionalista sobre o valor, continuando a fazer sentido. Mas isso não lhe retira ao assunto sobre o qual estamos a procurar falar, valor ou importância. Vou dizer onde estou a querer chegar um pouco mais depressa. Ao contrário da leitura da obra feita pelos neopositivistas nos pode fazer pensar, no Tratactus, o uns inis, o sem sentido, é o mais importante, não é aquilo que deve ser rejeitado, mas não pode ser dito. E é esta noção de uns inis que se aplica ao ético e ao estético e ao místico, que Wittgenstein descreve como que o mundo como totalidade seja. Em linguagem terra a terra, Wittgenstein está a defender, por trás destas proposições do Tratactus, o seguinte: apenas a arte pode exprimir a verdade moral, e apenas o artista lida com as coisas que na vida importam mais. Precisamente a recepção do livro, que foi eventualmente tomado pelo Círculo de Viena como um emblema de filosofia positivista e gerou um persistente mal-entendido positivista em torno de Wittgenstein, não agradou de todo ao próprio Wittgenstein. Mas como poderia um livro tão absolutamente bizarro ser recebido? O amigo e o ex-mestre Russell escreve uma introdução que, de acordo com Wittgenstein, falha completamente o ponto da obra, considerando que o livro é uma importante obra de lógica. Wittgenstein queixa-se. Para ele, o principal intuito do livro é traçar a diferença entre o que pode ser dito e o que apenas se deixa mostrar. Esse é que é o problema nuclear da filosofia, correlativo do problema da natureza da proposição como formato que ele dá ao problema Wasserdenken, que é pensar. E diz: a intenção da minha obra é ética, pretendo mostrar calando aquilo sobre que tantos outros se perdem em tagarelices. E aqui, como tagarelices, cairiam a ética e a estética como disciplinas. Além do livro ele próprio ser um feito ético, nomeadamente com a sua final injunção ao silêncio, algo que aqueles que o veem como um livro sobre lógica não compreendem, é que se trata também, podemos dizer assim, de uma performance estética. Faz-se, deita-se fora à escada, portanto o próprio livro é figurado como uma escada que nos permite subir para ver o mundo de uma outra forma e finalmente deita-se fora à escada e remetemos ao silêncio. Uma última palavra histórica sobre o mal-entendido acerca do ético e do estético entre Wittgenstein e os seus admiradores, os positivistas lógicos vienenses. Os positivistas lógicos pensam tirar isto do Tratactus, que as proposições éticas e estéticas não são, é esta a sua terminologia, cognitivamente significativas. São uma mera expressão de emoções. O que eu estive a dizer foi que a ideia de Wittgenstein era completamente diferente, parece-me. O ético e o estético são o mais importante, mas são o que não se pode dizer, ou seria unsinnig, seria nonsense se procurássemos dizer. Podemos apenas mostrar. Mas, precisamente, mostra-se, nomeadamente, em arte. E isto não é, para ele, uma questão de expressão de sentimentos. Bom, termino então com os dois exemplos muito brevemente descritos a que aludi no princípio, arquitetura e literatura. Depois de se ter calado como filósofo, Wittgenstein concebeu e criou com Paul Engelmann, discípulo de Loos, esta casa.
a casa da irmã Margareta Stoneborough Wittgenstein. E quando no seu livro, um livro muito conhecido sobre Wittgenstein e sobre Viena, chamado Wittgenstein's Vienna, um livro de Alan Yannick e Stephen Tuning, quando eles analisam a gênese de Tratatos e consideram detalhadamente o possível peso de outras influências sobre o pensamento de Wittgenstein para além da influência dos lógicos, portanto Frege e Russell, nomeadamente a influência de autores tão inesperados como Schopenhauer, Tolstói e Kierkegaard, eles defendem que não é uma coincidência o facto de o Tratatos ter aparecido no mesmo contexto histórico-cultural que a psicanálise de Freud, a arquitetura modernista de Adolf Loos, a revolução musical de Schoenberg, os escritos de Robert Musil e de Karl Kraus. Para Yannick e Tullmin, a chave para compreender o Tratatos é precisamente ver Wittgenstein como um vienense, como os outros autores referidos, embebido dos traços de uma discussão cultural e artística particular, específica, então em curso. E, em termos filosóficos, os elementos e o espírito dessa discussão eram completamente distantes do empirismo e do naturalismo correntes no ambiente que Wittgenstein virá encontrar posteriormente em Cambridge e que lhe será sempre, de alguma forma, estranho, mesmo se ele foi recrutado para a história da filosofia nesse contexto. Então, aquilo que não vem de Frege e Russell e vem de Viena é uma discussão geral acerca da natureza e do propósito da representação, Bild ou Darstellung. E aí, é aí que encontram lugar as ideias que eu disse que eram centrais, específicas no Tratatos, acerca da proposição como modelo ou imagem, Bild. E vem também esta ideia da bondade, da tentativa de depuração das formas, a tentativa de cura do sentimentalismo e do excesso, do crime do ornamento, de acordo com Loos. E isso está na forma do Tratatos ele próprio, como objeto, e não está apenas no Tratatos. Está, por exemplo, nesta casa. Uma das coisas que Wittgenstein fez depois de ser calado como filósofo depois do Tratatos. Portanto, a guerra ao ornamento, a arquitetura como gesto e a ideia de mostrar fazendo. Trazendo as coisas, o último exemplo, um pouco mais para o nosso tempo. A filósofa americana Cora Diamond, que é sobretudo uma filósofa da lógica e da linguagem, tem, juntamente com o filósofo de Chicago, James Conant, uma leitura particular do Tratatos, razoavelmente recente, chamada a leitura austera. Portanto, uma leitura posterior à grande diferença entre mostrar e dizer, que era a leitura dominante há algumas décadas atrás. E nesse contexto envolveu-se em algumas discussões sobre aquilo que podemos chamar filosofia da literatura, opondo-se nomeadamente a uma filósofa americana que talvez conheçam, Martha Nussbaum. E direi um pouco sobre isso para terminar. A ideia é que um objeto de arte, a ideia de Diamond, e é uma ideia inspirada em Wittgenstein, é que um objeto de arte, e neste caso um objeto literário, vamos começar a falar da aplicação a como conceber um romance, como conceber uma personagem num romance, por exemplo. Um objeto literário é um mostrar ético. Não é, especificamente, uma ilustração de teses éticas, nem é o veículo de uma argumentação que poderia ter outra forma. Em ética, não se trata de argumentação. É, por exemplo, esta discussão acerca do estatuto da argumentação em ética que colocou Diamond nos anos 70, quando o filósofo Peter Singer, talvez conheça, publicou um famoso livro chamado Animal Liberation, defendendo os direitos dos animais, iniciando um movimento que chegou, muito importante, chegou até nós. Diamond entra em choque, nomeadamente num artigo que escreve chamado Eating Meat and Eating People, comendo carne e comendo pessoas, é acerca da diferença. Entra em choque com Singer, porquê? E em função desta sua inspiração em Wittgenstein, porquê? Eu vou procurar dizer como e de que forma é que Diamond recruta o pensamento de Wittgenstein sobre o ético e o estético no Tratatos, de forma a explicar porque é que ela há de entrar em choque com um trabalhador em ética tão importante como o Peter Singer. Um caso exemplar disso é a discussão em torno de uma personagem literária, a personagem Elizabeth Costello, do romance do escritor sul-africano J.M. Coetzee, o autor, por exemplo, de Disgrace. E esta discussão de Diamond passa-se num texto chamado The Difficulty of Reality, num livrinho de 2008 chamado Philosophy and Animal Life. Elizabeth Costello é a personagem do romance com o mesmo nome. É uma escritora já de uma certa idade que vive dilacerada, ferida com o seu conhecimento da forma como os animais são tratados nas nossas sociedades. Esse conhecimento de uma situação que para a maior parte das pessoas nada tem de especial, mas que ela, Costello, compara ao Holocausto de uma forma extremamente ofensiva para outros, nomeadamente para aqueles sobreviventes do Holocausto, isola, assombra. Mas ela não é uma vegetariana, uma moralista militante que pretende persuadir os outros das suas razões através dos melhores argumentos. Tudo o que Costello quer, nos seus termos, de Coetzee, é salvar a sua alma. Ela sabe perfeitamente quão contraditórios são as suas atitudes, por exemplo, usar couro, e os seus sentimentos. O ponto aqui, na discussão em filosofia da literatura, é o que é uma personagem? Será que uma personagem como Costello é o veículo de uma argumentação? E aquilo que Diamond quer dizer é precisamente não.
Costello não está lá em lugar, por exemplo, da argumentação que nós poderíamos encontrar em qualquer outro lugar, como num tratado de ética. Todos os seres sencientes são merecedores de consideração moral, os animais de tipo X são seres sencientes, logo os animais de tipo X são merecedores de consideração moral. Não, uma personagem não é isso, não é uma espécie de ersatz para uma argumentação. Uma personagem é, nos termos de Diamond, unplain, podíamos dizer densa. Uma personagem não é substituível por um argumento a favor do vegetarianismo ou de um utilitarismo radical. Ela não é um dispositivo de substituição de ideias e de argumentos. A posição wittgensteiniana de Diamond na filosofia da literatura tem basicamente a seguinte forma. Em literatura, não se trata de ilustrar princípios racionais, gerais ou éticos, ou de oferecer personagens e situações como evidência para uma argumentação. É isto, por exemplo, que ela tem contra o uso da literatura em filosofia moral à la Martha Nussbaum. Não se trata de abordar textos literários como textos de filosofia moral. A literatura é ela própria uma forma de levar a cabo a reflexão moral. E é isto que decorre, diz ela, de uma visão tractariana da natureza da ética. Assim como nós podemos fazer matemática com demonstrações, mas também desenhando alguma coisa e dizendo, olha para isto, da mesma forma o pensamento ético decorre em argumentos, mas também decorre em alguma coisa que não é argumento. Por exemplo, em histórias e imagens. Não se trata, reparem, de silêncio. Nós sentimos inclinados a dizer coisas éticas, coisas acerca do bem, do mal, da vontade, coisas metafísicas acerca do mundo como totalidade ou da vida. E dizemos-nos. O problema é saber qual é o estatuto destas coisas. Estas coisas que seriam um nonsense ou um zinis. Por exemplo, o que pode ser a ética? No Tratatus dizia-se, é nonsense. Mas que nonsense é este? Diamond crê que a concepção de ética de Wittgenstein tardio, pós-tractariano, não se alterou no essencial, relativamente ao Wittgenstein do tempo do Tratatus. O dizer ético, o ethical talk, é diferente do dizer comum, do ordinary talk. Não há um tipo único de avaliação, uma avaliação para cadeiras e morangos, que são boas ou más, e a avaliação do bem e do mal. Quando se trata do ético, trata-se, diz ela, de visar, para Wittgenstein, de visar para além do mundo, reaching beyond the world. Aquilo que ela dá a etiqueta, e considera que está em Wittgenstein, de valor absoluto. E é aqui que surge então a resposta à pergunta o que pode ser a ética. A ética é uma atitude perante o mundo como totalidade, ligada ao sentido da vida, que pode penetrar qualquer tipo de discurso ou pensamento, e não um ramo da filosofia com um tópico particular. E exatamente o mesmo para o estético. O estético é uma atitude perante o mundo como totalidade, ligada ao sentido da vida, que pode penetrar qualquer tipo de discurso ou pensamento, e não um ramo da filosofia com um tópico particular. Mas não será, continua ela, perguntando-se, que qualquer tentativa... Peço desculpa, estou-me a esquecer dos slides. Mas não será que qualquer tentativa de falar acerca do mundo como totalidade nos condena a pronunciar nonsense? Porque Wittgenstein é um antimetafísico e falar acerca do mundo como totalidade é suposto ser o exemplo do exercício de metafísica. Portanto, falar acerca do mundo como totalidade seria precisamente a má metafísica. Diamond diz a si própria, nonsense é nonsense é nonsense. Não é não dizer dizendo, mas assobiando, como Frank Ramsey acusou Wittgenstein de fazer no Tratatus. Bom, o que se trata aqui, para Diamond, é que o nonsense ético e estético não é o tipo de nonsense de que devemos abster-nos. É verdade que, segundo a visão austera do nonsense, não pode, que é a defendida por Diamond, não pode haver pensamentos nonsense expressos por frases nonsense. Não há para ela qualquer diferença entre o nonsense de blá 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 e o nonsense de Deus existe. Não vou olhar com todo o detalhe para a resposta de Diamond, mas no núcleo está esta ideia. Há uma diferença entre nonsense ético e estético e nonsense metafísico. O nonsense metafísico, e Wittgenstein é consistente relativamente a isso, é para eliminar. O metafísico fala sem sentido e a própria maneira de dizer que ele está a fazer tal coisa, isto é, falar sem sentido, é o Tratatus. O Tratatus procura dizer, de acordo com esta interpretação austera, e nesse sentido é um dispositivo performativo para mostrar a metafísica como nonsense, o Tratatus procura dizer que a metafísica, como falar acerca do mundo como totalidade, como por exemplo naquelas proposições iniciais da ontologia, o mundo é tudo aquilo que acontece, conjunto de factos, não de coisas, seriam, portanto, algo que se auto-aniquila. Isso, diz ela, Wittgenstein mantém. O nonsense metafísico é para eliminar. Portanto, o metafísico fala sem sentido. Mas temos, então, qualquer coisa como uma tipologia de nonsense, isso depois seria mais complicado saber se ela tem direito a falar de tipos de nonsense. Temos o nonsense número 1, que seria o nonsense do metafísico. Temos o nonsense número 2, que seria o nonsense performativo do Tratatus. E depois há o nonsense número 3, que é o nonsense que nos interessa aqui, ético e estético, que, diz ela, não é para ser eliminado, antes permanece atraente.
E aquilo que está em jogo neste nonsense ético e estético não é exprimir o inexprimível, não é exprimir emoções, mas é, agora podemos dizer assim, fazer novo sentido. Em contraste com a ilusão metafísica, que é para ser eliminada, quando neste tipo de número 3 de nonsense, aquilo que está em causa é o autoentendimento e o valor. A chave é, de qualquer forma, o nonsense. E coisas que não fazem... E a ideia fundamental... Esta é uma ideia que ela só pode avançar utilizando o Wittgenstein das investigações contra o Wittgenstein do Tratatus, ou para complementar a interpretação tradicional da diferença entre mostrar e dizer, como fundindo de uma forma que ela considera legítima o mostrar com o nonsense. Portanto, isto será uma interpretação, se quisermos, que vem do tempo das investigações filosóficas acerca da diferença entre sentido e não sentido e que é utilizada para uma framework interpretativa do Tratatus. O ponto aqui é, a fronteira sentido-não sentido não é atemporal. A forma como nós vamos fazendo sentido não é uma forma que deva ser, que é o grande problema, conceber isto é o grande problema para a filosofia, é o problema acerca do que é pensar e do que é representar. Não é qualquer coisa que possa ser abordada de uma forma atemporal como se fazia em Tratatus. A moldura transcendental do Tratatus pressupunha uma abordagem atemporal ao problema o que é pensar e qual é a fronteira sentido-não sentido. E é isso que não é permitido do ponto de vista das investigações. Então, do ponto de vista das investigações, temos uma espécie de autocorreção que, de Wittgenstein 2 a Wittgenstein 1 que a Diamond aplica e que utiliza aqui. Portanto, a ideia aqui seria a fronteira sentido-nonsense não é atemporal. Porquê? Porque a fronteira sentido-nonsense não é independente dos nossos usos de linguagem para fazer coisas. Ela usa muito, ela ensina, por exemplo, filosofia da religião, e Santo Anselmo, hoje falava-se aqui do aquilo maior do qual nada pode ser pensado, e ela utiliza contos de fadas, Santo Anselmo e filosofia da lógica para falar desta fronteira entre sentido e nonsense. E para dizer a mesma coisa em torno do conceito de riddle ou adivinho. Por exemplo, o que é que está a acontecer do ponto de vista do nosso pensamento quando concebemos uma adivinha ou quando nos posicionamos perante alguém que nos diz o seguinte: o rei num conto de fadas diz à princesa para não vir nem nua nem vestida. E ela chega e entra pela sala dentro usando uma rede de pesca. E, portanto, encontrou uma nova forma de conceber as coisas. Resolveu uma riddle. Isto vai ser importante também para a filosofia da lógica, que não é o assunto aqui. Vou deixar Diamond para recapitular aquilo que interessava aqui, que era, sendo que Wittgenstein não é um filósofo da arte, que ideias para pensar sobre a arte podemos ir buscar a Wittgenstein? Ou de que é que estamos então a falar quando falamos de uma concepção wittgensteiniana de arte, melhor dizendo, do estético? O primeiro ponto é precisamente isso. Estamos a falar do estético, não estamos a falar da estética como uma disciplina. Estamos a falar de uma atitude perante o mundo como totalidade, de um visar para além do mundo acontecimentalista, do mundo dos fatos. Estamos a falar sobre o ético e o estético serem um, e assim daquilo que podemos chamar uma ideia sobre a fonte do valor. O valor não está no mundo, o mundo é um mundo de factos, em que todos os factos são factos, e não há nada de bom nem de mau, não há nada de belo nem de não belo acerca deles. Precisamente por isso, qualquer coisa, não importa o que, pode ser boa ou bela. Estamos a falar também de ênfase na receptividade, no estético, no ético, em contraste com a ação e a decisão. Do ponto de vista moral, isto pode ser tremendo. Estamos a falar da importância para Wittgenstein daquilo que é o sentir-se avassalado, marcado pelo espanto, de E esta é, nas palavras da filósofa Sabina Lovibond, a marca da resposta, a marca da resposta estética ou contemplativa ao mundo como totalidade. Essa resposta respeita a nossa ligação aos momentos de consciência que nos revelam um valor do qual nós não somos os autores, em contraste com outros momentos em que o valor é realizado através do bom exercício da nossa vontade em face a algumas resistências naturais. Há muitas mesmo fraquezas a apontar à concepção wittgensteiniana. O que eu pretendi mostrar aqui foi apenas um contexto, o contexto em que faz sentido a entrada do Tagebücher com que começamos. A obra de arte, dizia Wittgenstein, é o objeto visto sub specie eternitatis. A vida boa é o mundo visto sub specie eternitatis. Era a entrada de 7 de 10 de 1916, que é seguida por esta entrada. Esteticamente, o milagre é que o mundo exista, que exista aquilo que existe. A essência da forma artística de olhar para as coisas é olhar para o mundo com um olhar feliz.
Temos ainda tempo para uma ou duas perguntas. Sofia. Wittgenstein não gostava de todos os contos de Tolstói, não é? Ele dizia que só gostava daqueles em que Tolstói se virava de costas para nós. Podia ser uma boa epígrafe, exatamente dessa capacidade de mostrar sem nomear, ou de um nomear que se torna mostrativo. Eu tenho uma dúvida sobre a diferença entre o mundo do homem feliz e do homem infeliz. Parece que tu estás a adicionar valor ao mundo do homem feliz, é isso que altera a sua qualidade. A minha interpretação é que o mundo do homem feliz é apenas diferente porque tem mais coisas, há mais acontecimentos. O domínio do Stadtsachen é maior e é exatamente apenas nesse estreitamento ou alargamento do campo visual que radica a diferença entre a felicidade e a infelicidade. Portanto, faço uma leitura um pouco mais... Mas essa é uma interpretação absolutamente tua, do tratado. Sim, mas é consequente. Aliás, tento é prová-lo. Não sei. Mas eu não... Obrigada. Eu suponho que este Wittgenstein da Diamond não te agrade nada. Que, aliás, só para relacionar com a tua conferência sobre George Dickey, no caso, o anti-Wittgensteinianismo da teoria institucional era dirigido contra o Wittgenstein II, portanto, contra o Wittgenstein das investigações. E aquilo que eu estive a falar foi de recentes interpretações, ou reapoderamento do Wittgenstein I, portanto, Wittgenstein do Tractatus, para questões estéticas. Respondendo à tua pergunta, o valor seria aquilo que faz a diferença entre o mundo do homem feliz e o mundo do homem infeliz. Mas aqui estou a citar ipsis verbis as proposições 6 do Tractatus. E, portanto, quando eu estou a dizer que é uma interpretação, parece-me que isto é Wittgenstein, parece-me que é completamente a interpretação tua, e que tenho muita curiosidade em saber como é que a consegues, dizer que o mundo do homem feliz tem mais factos do que o mundo do homem infeliz. Porque o ponto de Wittgenstein parece ser, precisamente, factos são factos, são factos, são factos. Não há valor nenhum. É como se nós, imaginem, pudéssemos ver com esses olhos diferentes do homem feliz e do homem infeliz. Vamos imaginar uma situação moralmente pesadíssima, por exemplo, um assassinato, ou então o caso da Cora Diamond, da pessoa que vê como um crime moral permanente o uso de animais não humanos para a alimentação dos humanos. E o ponto pelo menos da Diamond é que exatamente os mesmos fatos, por exemplo, o caso dos animais não humanos a serem constante e regularmente utilizados para a alimentação dos humanos, exatamente os mesmos, os factos são os factos, são os factos, são os factos. Aquilo que mudará o mundo será exclusivamente o olhar, neste caso, o olhar do homem feliz ou do homem infeliz. Como é que tu vês mais factos no mundo do homem feliz? E porquê no do homem feliz e não do homem infeliz? Isso levava a uma longa discussão, mas tem a ver exatamente com a sua teoria figurativa da linguagem. Atendendo a esse exemplo muito prosaicamente, podemos dizer que é preferível que haja mais animais do que menos animais? Seria nesse sentido. Eu não tenho a certeza que as proposições tratadas apoiem uma leitura valorativa da distinção entre o homem feliz e o homem infeliz. Acho que aí tens razão, é apenas a leitura da Cora Diamond, não é a única leitura a fazer. Mais alguma questão? O que é arte? Eu disse que Wittgenstein não tinha, como aliás muitos dos autores que falamos aqui hoje, uma resposta substancial positiva à questão que é arte, mas tem uma espécie de indicação prática, que é, não importa o quê, qualquer objeto.
Aliás, isso aí já é ipsis verbis Wittgenstein, por exemplo, o estado de Virchow. Portanto, qualquer objeto pode ser contemplado sub specie eternitatis. Isso aí levar-nos-ia muito longe, aliás, de uma forma muito... Wittgenstein tinha um gosto artístico conservador. Por exemplo, se estivéssemos a falar de música, encontraríamos um gosto conservador em Wittgenstein, e esta afirmação parece ser uma afirmação de arte conceptual, por exemplo. Que não necessariamente eu gostaria de fazer, mas podemos... Vou agradecer de novo à professora Sofia Miguel e também aos participantes e à comunidade deste colóquio. Muito obrigado. Mas antes de sair, nós como organizadores queríamos agradecer a toda uma série de pessoas que nos ajudaram. Obrigada Pedro Lapa, obrigada Manuel, obrigada Carlos João e obrigada a todos por não responderem ao que há um terceiro colóquio. Muito obrigado a todos. Queria dizer-vos que este colóquio, como aliás os anteriores e o próximo, vão ser depois publicados em livro e que contamos naturalmente com a vossa presença. Muito obrigado por terem cá estado.